Está no ar. Jornal Brasil Cristão News. Com Cleiton Passo. Olá, gente querida do coração verde e amarelo, em mais uma edição, contando com o seu gostei, o like, o positivo aí embaixo, clique agora para não esquecer, é muito importante. Sua inscrição aqui no canal, se é a primeira vez, seja bem-vindo, clique em inscrever-se e acione o sino de notificações. Comente, diga de qual lugar abençoado do nosso lindo Brasil ou de qualquer outro país mundo afora você assiste, ou ver o seu comentário depois, e compartilhe mandando o endereço do jornal aqui no YouTube, para seus grupos no WhatsApp, no Facebook. E vamos às notícias desta edição. Uma proposta apresentada pela oposição no Senado pode mudar totalmente a situação penal do ex-presidente Jair Bolsonaro. O projeto, chamado de Fim da Lei dos Exageros, é de autoria do senador Carlos Viana e já reúne as 35 assinaturas necessárias para tramitar em regime de urgência. A medida pretende revogar do Código Penal os crimes de golpe de Estado e de abolição do Estado Democrático de Direito em certos termos, justamente os que sustentam a condenação de Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. Sem esses dispositivos, restariam apenas as acusações por dano ao patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado, que somam no máximo 6 anos de pena, o que automaticamente levaria o ex-presidente ao regime aberto. Viana argumenta que os artigos introduzidos em 2021 na reforma da antiga Lei de Segurança Nacional, lei que foi sancionada pelo próprio Jair Bolsonaro como presidente, abriram margem para interpretações exageradas, foram usados por Moraes, Gonet, entre outros, para a acusação e precisam ser corrigidos. Se aprovado, o projeto teria efeito imediato para todos os condenados, incluindo os réus do 8 de janeiro. No fim da tarde desta quinta, o senador comemorou urgente 58 assinaturas. Fim dos exageros. Esse é o número oficial registrado hoje no requerimento de urgência do PL 5.977/2025 no Senado Federal. Eu quero deixar aqui uma mensagem de confiança a todas as famílias que têm presos pelo 8 de janeiro. Há um projeto de minha autoria, já protocolado no Senado, que muda a Lei de Segurança Nacional. A gente tem visto falar muito em anistia, em novas leis, em redução de penas, tudo isso é muito importante. Mas da forma como eu estou apresentando, nós resolveremos essa situação muito rapidamente e de forma equilibrada. A Lei de Segurança Nacional, está aqui a doutora Carol, que é advogada, a Luísa, que é filha do Clezão, que para nós tem um símbolo muito importante de luta. Essa lei é uma lei genérica que permite uma série de interpretações expansivas, o que o Supremo Tribunal Federal usou para condenar as pessoas do 8 de janeiro. Então eu propus que os parágrafos da lei, 3 deles, sejam retirados para que as pessoas não tenham cometido crime. Quem depredou vai pagar. Quem quis colocar bomba vai cumprir na cadeia. Mas quem se manifestou, quem não prejudicou ninguém, quem não depredou nada, essas pessoas não têm razão de estarem condenadas da maneira que estão. Michele visita Bolsonaro na prisão e pede orações. Você viu? Nesta quinta, dia 27, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro relatou em suas redes sociais a visita feita ao marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ela, mesmo diante de dias difíceis, seu coração permanece em paz por confiar no agir divino. Durante o período autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, Michele e Jair Renan, filho do ex-presidente e vereador em Santa Catarina, puderam visitar Bolsonaro entre 9 e 11 da manhã. Cada um teve direito a um tempo limitado, apenas 30 minutos, em visitas separadas. Michele destacou que, enquanto esperava Jair Renan concluir seu tempo com o pai, buscava descanso espiritual.
São dias difíceis, mas o meu coração permanece em paz, porque o Senhor continua no controle de tudo, escreveu ela em rede social. A ex-primeira-dama também compartilhou uma mensagem de fé, dizendo que no tempo dele, o sol voltará a brilhar, trazendo cura, esperança e restauração. Ao final, reforçou o apelo aos apoiadores do ex-presidente. Continuem orando. Nossa audiência é muito grande nos Estados Unidos. Estados onde predominam muitos brasileiros em comunidades, como o caso da Flórida, a região de Boston, Nova York, enfim. E nesta quinta-feira foi uma data importante e bonita, como sempre é, o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, feriado, onde o povo norte-americano fica reunido, o pessoal leva alimento, tem o almoço de Ação de Graças. O dia foi especialmente impactante por conta do que ocorreu ontem nas proximidades da Casa Branca, no dia anterior na Casa Branca. Até eu falei na edição de quarta-feira que teriam sido 2 atingidos e mortos, né, por um afegão. Na verdade, eles não chegaram a morrer. A notícia, até o fechamento da edição anterior, dava como 2 mortos, mas eles foram baleados em estado gravíssimo. Então, só corrigindo a informação dada na edição anterior, era uma informação que estava sendo veiculada no momento em que estávamos no ar com o jornal, né, da edição anterior, e ia fazer essa correção. Mas é o seguinte: uma das integrantes da Guarda Nacional, baleadas na capital do país nesta quarta, em Washington, segundo o pai dela, sofreu um ferimento mortal e provavelmente não se recuperará, disse seu pai com o coração partido nesta quinta ao jornal The New York Times. Ou seja, a previsão é sombria, dificilmente vai escapar com vida. Estou segurando a mão dela agora, disse Gary Braxton ao jornal em entrevista por telefone. Ela tem um ferimento mortal. Não vai haver recuperação. Irreversível. O estado de saúde de Andrew Wolf, o outro membro da guarda, baleado também na quarta, permanece incerto, embora ele também esteja em estado crítico. Já vimos que a Procuradora Federal do Distrito de Colômbia, Jeanine Pirro, afirmou que as acusações contra o suspeito serão elevadas para homicídio em 1º grau, caso algumas das vítimas venham a falecer. E ela não vai hesitar em pedir a pena de morte contra o indivíduo que atirou contra os 2 elementos da Força Nacional de Segurança dos Estados Unidos em Washington. O vereador Jair Renan Bolsonaro afirmou nesta quinta, dia 27, que o ex-presidente Bolsonaro, seu pai, enfrenta um quadro delicado nessa prisão. Após visitá-lo na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, Renan declarou: "Meu pai está muito mal. Ele teve crise de soluço a noite toda. É muito triste o que está acontecendo. Um crime que não houve." Na saída, Renan falou com a imprensa, você chegou a ver a repercussão, relatou que conversou com o pai sobre futebol, numa tentativa de aliviar um momento difícil. "Fui para distrair a cabeça do meu velho. Ele está se sentindo injustiçado", lamentou. Ao ser questionado sobre o andamento de um possível pedido de anistia, Jair Renan afirmou que a condução do tema está nas mãos do irmão, senador Flávio Bolsonaro. "Isso quem está tratando é o Flávio. Hoje ele é o porta-voz da família. Eu confio na liderança dele. Vai dar certo", afirmou Jair Renan. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, sancionou uma lei que libera a venda de spray de pimenta de até 20% em farmácias do Rio de Janeiro, exclusivamente para mulheres maiores de 18 anos. A medida é apresentada como parte das ações de segurança pública do Estado. A compra exigirá documento com foto e será limitada a 2 unidades por mês. Não será necessária receita médica. Já o porte do spray
será permitido para meninas a partir de 16 anos, desde que autorizadas pelos responsáveis. A proposta de autoria da deputada Sara Pôncio busca oferecer um meio real de defesa às mulheres em situações de risco. O Estado também poderá distribuir o spray gratuitamente para mulheres com medida protetiva, com os custos sendo cobrados do agressor. Os frascos comercializados terão no máximo 70 gramas. Tensão entre poderes aumenta em meio à disputa entre Planalto e Senado. E a indicação feita por Lula do senhor Jorge Messias. A CPMI do INSS adiou a votação para convocar o advogado-geral da União, Jorge Messias, em mais blindagem de parlamentares pró-governo. O recuo elevou ainda mais o clima de confronto político, gente, nesta quinta. O impasse provocou bate-boca, interrupções e troca de acusações dentro da CPMI, obrigando o presidente, senador Carlos Viana, a intervir para acalmar os parlamentares. O estopim da crise está longe de ser apenas técnico. A convocação de Jorge Messias ocorre no exato momento em que ele busca apoio no Senado para uma vaga no STF, mas o preferido entre os senadores, incluindo Davi Alcolumbre, era Rodrigo Pacheco. A indicação feita pelo governo, sem consultar Alcolumbre, ampliou o mal-estar e expôs a disputa de bastidores entre Executivo e Senado na CPMI. A base aliada acusou a oposição de usar o colegiado para desgastar o governo, enquanto opositores cobraram explicações sobre a atuação da AGU de Messias diante da roubalheira do INSS e omissões em alertas internos sobre descontos indevidos. Um dos requerimentos aponta que a falta de resposta eficaz da AGU de Messias levanta suspeitas sobre a defesa dos segurados ou a blindagem de elementos, incluindo o próprio irmão do presidente Lula, que é vice-presidente de um dos sindicatos envolvidos na roubalheira. A data para o depoimento de Jorge Messias segue indefinida e a tensão entre Planalto e Senado permanece escancarada. Teve bate-boca feio, enquanto governistas tentavam blindar o governo e Messias, evitar a convocação do candidato de Lula ao STF. E também porque um governista atacou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, deixando o deputado Marcel Van Hatten furioso. Vocês vão votar favorável à convocação dele ou vocês estão fazendo balela? Você vai votar a convocar o Zema? Eu voto a favor de convocar quem vocês quiserem. Você pode convocar até Jair Messias Bolsonaro. Quero ver se você vota favorável. Eu nunca votei contra ninguém. Eu não sou fanfarrão igual você, não. Eu não sou fanfarrão igual vocês, não. Por favor. Convocar o Paulo Guedes, Moro, Bolsonaro. Bolsonaro vai votar a favor. Senhores, tem acordo ou não tem? No grito não vai convocar. Senhores, por favor. Remedinho do Rogério. Senhores, por favor. Quem é vagabundo, rapaz? Lava a boca pra falar do Não vou falar do suspender. Zema, ó. Não vou suspender. Chamou o Zema do quê? O senhor chamou o Zema do quê? O senhor Senhores, chamou o Zema. não. O senhor chamou o Zema do quê? O senhor tem esse vergonha de Deus. Chamou o Zema do quê? O melhor governador do Brasil. Chamou o Zema do quê? Repete. Calma. Deixa amainar. Pronto. Senhores. Só um instante. Deixa acalmar. Calma. Vai. Não. E atenção, médicos são acionados após Bolsonaro ter forte crise de soluço na prisão, dizem filhos. A equipe médica de Jair Bolsonaro foi acionada na tarde desta quinta-feira após o ex-presidente apresentar uma forte crise de soluço. A informação foi confirmada pelos filhos de Bolsonaro. Os médicos do meu pai acabaram de ser acionados nesta tarde de hoje, dia 27 de novembro, disse o vereador em uma publicação na rede social X, o vereador Jair Renan.
A crise de soluço voltou mais acentuada, ainda mais forte, e ele já havia me relatado que não conseguiu dormir durante a noite. Os episódios de refluxo que ocorreram ontem continuam persistindo ao longo do dia de hoje. O vereador Carlos Bolsonaro também confirmou a informação. Acabo de receber a informação de que meu pai acaba de ter mais uma forte crise acentuada que já vinha se arrastando. Os médicos foram acionados nesta tarde, dia 27, diante da persistência de soluços e refluxos que começaram durante a noite e continuaram ao longo do dia, disse Carlos Bolsonaro. Enquanto Lula cumpre uma proposta eleitoreira na última hora antes da eleição 2026, cobrando caro dos empresários, empreendedores, os que geram empregos no Brasil, sem cortar despesa alguma, pelo contrário, gastando cada vez mais. Certamente, a isenção do imposto de renda poderia ser levada a R$10 mil por mês, sem aumentar R$1 de imposto, se o governo não gastasse tanto, não cometesse essa gastança, e se uma casta não vivesse do sangue e do suor do povo que trabalha, casta que prejudica inclusive 99% do funcionalismo público brasileiro. Brasil lidera ranking mundial de super salários. Gasta 20 bilhões por ano com servidores acima do teto. Mas não fale mal do servidor público brasileiro, não. Porque 99% dos servidores não tem culpa alguma. Pelo contrário, são mal pagos, desvalorizados. Só que 1%. O Brasil aparece no topo de um levantamento internacional que identificou 53.500 servidores públicos recebendo salários acima do teto constitucional, hoje fixado em R$ 46.366,19. Segundo o estudo conduzido pelo pesquisador Sérgio Guedes Reis, da Universidade da Califórnia, esse grupo representa apenas 1,34% do funcionalismo, mas gera um gasto anual estimado em 20 bilhões de reais aos cofres públicos. Só 1,34% do funcionalismo faz sujar a imagem de quase 99% que mereciam muito mais. A pesquisa avaliou 11 países e é assustador. O Brasil está à frente de todos. À frente de nações como Estados Unidos, Alemanha, França e México, nessa gastança acima do teto que favorece pouco mais de 1% do funcionalismo. No Brasil, a maior concentração dos supersalários, muito acima do teto, está no Judiciário e no Ministério Público. São 21 mil juízes e 10.300 procuradores e promotores recebendo acima do limite, sendo que os magistrados, juízes respondem por mais da metade de todo o valor excedente. E a segurança pública, a justiça brasileira, como é vista? O estudo destaca que, enquanto em outros países há mecanismos rígidos de controle, e a justiça cumpre com o rigor da lei para fiscalizar, no Brasil, os principais beneficiados são justamente os agentes que deveriam fiscalizar os excessos. O levantamento aponta como fator central para os supersalários a proliferação das chamadas verbas indenizatórias, penduricalhos famigerados, auxílio moradia, adicionais diversos que não entram no cálculo do teto e permitem remunerações muito acima do limite legal. E o que é pior, sem cobrança do imposto de renda em cima. O pesquisador classifica esse mecanismo como uma jabuticaba brasileira. Por que é considerado uma jabuticaba? Porque não existe em escala semelhante nada igual em outros países analisados. Porque é uma forma criativa de burlar a regra
sem quebrar a lei. Porque o sistema é sustentado pela injustiça justamente por quem o fiscaliza, Judiciário e Ministério Público. Em outras palavras, você paga, eu pago, o povo brasileiro paga. É dinheiro público aos montes em impostos. Em uma engenharia salarial criada no Brasil para permitir super salários legais, mas contrários ao espírito do teto constitucional, contrários à ética, à moral e à vergonha na cara. Mas o criminoso é o empreendedor que vai arcar a partir de janeiro agora com as acrobacias eleitoreiras do atual governo para cumprir promessas, tentar ganhar a eleição no próximo ano, e o empresário, o MEI inclusive, o microempreendedor individual, o pequeno empresário, o microempresário, até o grande, todo mundo vai pagar a conta. O criminoso é o que gera emprego neste país. Paulo Figueiredo diz que Bolsonaro preso não tem condições de liderar a direita. O jornalista Paulo Figueiredo afirmou que Jair Bolsonaro não tem condições de liderar a direita enquanto estiver preso. Para ele, o ex-presidente está fragilizado, sob pressão psicológica e sem a lucidez necessária para comandar qualquer movimento. É uma vítima, um refém, declarou ele, dizendo que Bolsonaro estaria sequestrado. Figueiredo também disse acreditar que Bolsonaro sofre tortura psicológica, apesar de não haver sinais de violência física. Segundo ele, ameaças de transferência para Papuda e pressões políticas agravariam o estado emocional do ex-presidente. Vivendo nos Estados Unidos, o jornalista contou atuar em conjunto com Eduardo Bolsonaro para tentar sensibilizar o governo americano contra o que chamam de perseguição judicial no Brasil. Reconhecendo que tudo o que Trump poderia fazer em relação a muitos assuntos já foi feito, mas a lei Magnitsky precisa endurecer. Ele aposta que a diplomacia dos Estados Unidos, especialmente sob influência de Donald Trump, pode favorecer uma anistia. Figueiredo criticou nomes da direita que se apresentam como substitutos de Bolsonaro, como Romeu Zema, Ciro Nogueira e Tarcísio de Freitas, e defendeu que o herdeiro natural do movimento seria Eduardo Bolsonaro, ou, em último caso, Flávio. Questionado sobre a baixa mobilização popular após a prisão de Bolsonaro, ele disse que o medo de represálias explica a cautela dos apoiadores, negando o esvaziamento do bolsonarismo. O jornalista também elogiou o avô, João Figueiredo, que foi presidente do Brasil. Criticou o comando atual das Forças Armadas e afirmou que Bolsonaro errou ao voltar ao Brasil, dizendo que ele deveria ter permanecido nos Estados Unidos. Para Paulo Figueiredo, a anistia ainda é possível e manterá vivo o movimento. A prisão injusta cria mitos e une a militância, diz ele. Ainda repercute isso. A Comissão de Interclubes Militares divulgou uma nota oficial condenando as prisões imediatas de generais e outros oficiais das Forças Armadas sentenciados pelo STF por envolvimento em um suposto golpe. As entidades afirmam que o processo teve falhas crônicas e que as penas aplicadas foram desproporcionais. O texto, assinado por representantes do Clube Naval, Clube Militar e Clube da Aeronáutica, diz que a ordem de prisão não pode ser tratada como ato protocolar e que os alertas feitos pelo ministro Luiz Fux deveriam ter sido analisados com mais rigor. Para os clubes, as condenações superaram punições aplicadas em crimes como assassinato, tráfico e corrupção, e ignoraram completamente o histórico de serviços dos militares à pátria. A nota afirma ainda que criticar a decisão não significa atacar instituições, mas defender o devido processo legal. Os clubes ressaltam o histórico ilibado dos militares condenados, que, segundo eles, deveriam ter sido considerados no julgamento.
Entre os presos estão o almirante Almir Garnier, o general Augusto Heleno, o general Paulo Sérgio Nogueira e o general Braga Neto. Como provocação, né, o governo Lula homenageou na Marinha um submarino com o nome Carmen Lúcia, colocando o nome da ministra como uma homenagem a ela, ministra Carmen Lúcia. E para piorar ainda, né, para todo mundo perceber o que está acontecendo no Brasil, o advogado de Donald Trump comentou como é que é. Carmen Lúcia está na primeira turma junto com Alexandre de Moraes. Condenaram Bolsonaro a 27 anos de cadeia. Agora, Moraes, nessa turma também, comunica o TSE da inelegibilidade de Bolsonaro até os 105 anos. Aí Carmen Lúcia sai correndo da primeira turma, chega no TSE, pega a bola mandada por Moraes da inelegibilidade. É tudo assim no Brasil, porque Carmen Lúcia é a atual presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Ali, ela aceita a inelegibilidade e devolve a bola, informando Moraes. Sim, ele está inelegível até 2060, quando estará com 105 anos. É irônico, assim meio que comenta o advogado que defende as empresas de Donald Trump, o De Luca. E a Lei Magnitsky contra violadores de direitos humanos. A Coca-Cola esclareceu sua participação no Congresso do Ministério Público, que teve o ministro Alexandre de Moraes como palestrante, afirmando que não tinha conhecimento prévio de sua presença no evento. É que o governo dos Estados Unidos questionou a Coca-Cola. Epa, como você, empresa norte-americana, está patrocinando um evento que tem um sancionado pela Lei Magnitsky como palestrante? A manifestação ocorreu após o integrante do Departamento de Estado dos Estados Unidos questionar a empresa sobre o patrocínio, já que Moraes foi incluído este ano na lista de sanções da Lei Magnitsky adotada pelo governo Donald Trump. Em nota, a Coca-Cola Brasil destacou que mantém há anos uma parceria institucional com o CONAMP, responsável pelo Congresso, apenas para estimular debates públicos, sem qualquer interferência na escolha de palestrantes. A empresa também afirmou que nenhum executivo esteve presente no encontro e que só descobriu a participação de Moraes após a programação ser publicada. Governo de São Paulo desmonta fraude fiscal bilionária e intensifica combate a grupos criminosos. E o governador Tarcísio de Freitas publicou um comentário falando sobre a operação desta quinta-feira. A gente está falando de uma operação contra um grupo que tem inscrito em dívida ativa 9,6 bilhões de reais. É como se a gente afastasse do cidadão o serviço de saúde. É como se a gente tirasse da população, subtraísse da população um hospital de médio porte por mês. É isso que a gente está afastando do cidadão. É como se a gente impedisse a construção de 20 escolas por mês. Esse é o tamanho da fraude. E essas pessoas se especializaram em não pagar o tributo. Nós temos o débito de ICMS declarado pelo próprio contribuinte, nós temos o débito de ICMS que vem mediante um auto de infração e boa parte desses débitos, boa parte desses 9,6 bi são declarados pelo próprio contribuinte. Ele declara que deve e não paga. E vai criando os vários arranjos para não pagar o tributo e isso, gerou esse inconformismo. Quando você entrava com a ação de execução, nunca tinha patrimônio, tinha sido distribuído nesse grande arranjo criminoso e daí a necessidade de acionar o Ministério Público. Essa turma achava que o dia nunca ia chegar, mas aí nada resiste. E falando em crime, você viu que criminosos incendiaram 12 vagões de um trem carregados de celulose na noite agora de quarta-feira, dia 26, em Cubatão, no litoral de São Paulo. É a quarta vez que vagões de trem são incendiados na região. O Brasil, sinceramente, com tanto escândalo, roubo, roubalheira, rombo em correios, você está vendo um cenário estapafúrdio, remete a gente aos tempos ali onde a Lava Jato todo dia descobria um rombo bilionário de roubo de dinheiro público contra os brasileiros. Parece que estamos vivendo tudo de novo. O Supremo Tribunal Federal iniciará no dia 5 de dezembro o julgamento de mais um tema extremamente polêmico sobre a constitucionalidade da Lei 14.701 de 2023, que o Congresso aprovou,
que restabeleceu o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Aquele parlamentar que você votou, o deputado, o senador, novamente o STF pode passar por cima e cancelar o que o Congresso decidiu. A análise ocorrerá no plenário virtual da Corte e os ministros terão até o dia 15 do mesmo mês para registrar seus votos. A tese do marco temporal estabelece que os povos indígenas só teriam direito às terras que estivessem sob sua posse em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, ou que estivessem em disputa judicial naquela época. Apesar de o STF já ter rejeitado essa tese em setembro de 2023, logo em seguida, o Congresso aprovou posteriormente um projeto de lei que retomava o marco temporal. Portanto, provavelmente agora o STF novamente vai passar por cima do Congresso Nacional e vai derrubar a tese, aprovada no Congresso. O presidente Lula chegou a vetar o texto lá aprovado pelo Congresso, mas o veto foi derrubado pelo Legislativo, permitindo que a lei entrasse em vigor. Agora o ministro Gilmar Mendes é o relator das ações sobre o tema. O ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto governava, já afirmava que era absolutamente contra o que defende o atual governo do PT. Bolsonaro dizia que ONGs e a esquerda queriam entregar a metade do Brasil ou mais para os índios, em um país onde, se há 1 milhão de indígenas, entregar metade do território ou mais, e a outra metade para os 211 milhões de brasileiros. O pior é que Gilmar Mendes e esse STF aí certamente farão isso. Nesta quinta, inclusive, o Congresso derrubou vetos de Lula no licenciamento ambiental. Derrubada de vetos favorece a agricultura brasileira e diminui o inferno criado por militantes climáticos contra quem produz. A animação Jesus, a Luz do Mundo, chega aos cinemas em 11 de dezembro. O lançamento fortalece a programação especial para a família neste fim de ano. O filme tem como mensagem central levar o olhar do público à mensagem que mudou o mundo e continua a gerar fé e esperança. Jesus, a Luz do Mundo, chega como um convite ao coração, um chamado manso, mas profundo, para voltarmos nossos olhos à verdadeira essência da fé cristã. Mais do que uma animação, o filme funciona como uma janela espiritual, relembrando que em meio às crises, às incertezas e às sombras que insistem em rondar nosso tempo, a luz de Cristo continua brilhando, firme, constante e irresistível. A proposta do filme, que é um longa, é simples, mas poderosa: reencantar a alma. Ao apresentar a vida de Jesus de maneira sensível e acessível, ele toca cada espectador no lugar onde a fé nasce, no íntimo. Não importa a idade, a história pessoal ou o nível de conhecimento bíblico, a mensagem alcança a todos, porque é viva, é real e é eterna. O filme também surge como um respiro espiritual num mundo cada vez mais barulhento e dividido. Ele nos lembra que a esperança não é uma ideia abstrata. Tem nome, tem rosto e tem história. Jesus permanece sendo o caminho que ilumina nossas decisões, a verdade que sustenta nossas lutas e a vida que reacende nossas forças quando tudo parece escuro. Como a produção cristã internacional, Produtores Cristãos, está aí uma boa pedida para este final de ano. Sou o jornalista Cleiton Basso, independente, compromisso com a verdade. Agradecendo aos milhares assistindo, muito obrigado por clicar no gostei aí embaixo. O like é muito importante. Só assim o algoritmo do YouTube entende que, além de assistir, esse aí gosta. E assim abre para mais brasileiros, encaminha nosso trabalho para mais brasileiros. Compartilhe o endereço aqui embaixo, vai em compartilhar e mande para os seus grupos, família, no WhatsApp. Assim estamos crescendo cada vez mais. Muito obrigado. Comente, vou ver o seu comentário agora fora do ar. Muito obrigado, Brasil, e que Deus abençoe a você e a sua família.